Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, vamos trazer notícias aí agora da tarde pro torcedor. Martin Silva é um dos grandes desejos aí do torcedor vascaíno para voltar ao Vasco após a atuação do jogo ontem contra o Palmeiras. Torcedores do Vasco querem a volta do ex-goleiro do nosso time. E aí, pessoal, você é a favor da volta do Martin Silva? Vamos falar disso. Também vamos falar aqui da situação do Germancano. Seu empresário falou se há a possibilidade do atacante deixar o Vasco, hein? E também vamos falar de dois jogadores que estão de volta ao nosso time e que podem ser relacionados para o jogo contra o Santos. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para fortalecer. Só clicar embaixo aí no inscreva-se. Vamos em busca de 130 mil inscritos. Falta muito pouquinho, amigo. Se inscreve aí, dá essa força. Também peço para você que ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal e ficar por dentro de todas as notícias do Vascão. Bom, pessoal, dois jogadores do Vasco que estavam servindo aí a seleção sub-20 do Brasil estão de volta e podem ser relacionados para a partida aí contra o Santos já no final de semana. São eles o volante Bruno Gomes e também o lateral esquerdo Riquelme. O Riquelme, inclusive, fez até gol nos amistosos aí da seleção sub-20. Sempre defendo aqui a escalação do Riquelme no time principal do Vasco, no time titular do Vasco. Até o momento, nenhum treinador teve a coragem de colocar ele como titular do Vasco. Jogador, como eu sempre venho falando, sempre está sendo convocado para seleções de base do Brasil, despertou interesses de vários clubes europeus para sair do Vasco e até o momento o Vasco, o clube que detém os direitos do atleta, não usa o jogador, né? Isso é inaceitável, já que a posição de lateral esquerda é uma das posições mais carentes no time do Vasco, né? Porque praticamente toda a posição do Vasco é carente, mas a lateral esquerda é pior, porque o Neto Borges não consegue se firmar, o Henrique não dá mais, o Henrique não é jogador para vestir mais a camisa do Vasco a partir de 2021. Eu acredito que o próximo presidente tem que rescindir o contrato do Henrique, mandar ele lá pro Bangu, Polaria, porque ele não é jogador para vestir a camisa do Vasco. E eu daria sim a oportunidade aí pro garoto Riquelme, que é um grande ativo do Vasco aí na base, jogador, tem boas características, é um jogador lateral seguro, sempre foi bem aí na base do Vasco e com certeza isso leva ele a ser convocado aí para a seleção de base do Brasil. E o Vasco não utiliza o atleta. O Bruno Gomes, eu não sou muito fã do futebol desse jogador, mas acredito que ele é melhor do que o Marco Júnior, que vem jogando aí no time principal do Vasco, né, cara? Não dá pra ver o Marco Júnior mais titular do Vasco. O jogador fraquíssimo, não colabora com nada, na marcação é ruim, no ataque é ruim, não dá pra ficar com esse jogador no time titular. Eu escalaria sim, testaria o Bruno Gomes, daria mais uma oportunidade pra ele aí tentar se firmar. Ele precisa baixar um pouquinho a bola dele, é muito esquentadinho nos jogos, sempre toma cartão amarelo, já foi expulso algumas vezes aí no Campeonato Brasileiro. Ele tem que tentar baixar um pouquinho aí a moral, tentar ser menos nervoso dentro de campo, pra aí sim ajudar a equipe, né? Porque não dá pra jogar e ser expulso toda a partida. Na minha opinião, os dois seriam titulares sim da equipe do Vasco aí, formando um no meio campo e outro jogando na lateral esquerda. E deixem nos comentários se te agrada o nome do Riquelme como aí titular do Vasco. Na minha opinião, já era para ter sido titular há muito tempo. E também aí o Bruno Gomes. Bom, pessoal, essa semana o empresário do atacante Germancano falou aí da possibilidade do jogador deixar o Vasco. Segundo ele, não há nenhuma possibilidade do atleta deixar o Vasco, mesmo se o Vasco cair para a segunda divisão. O atleta tem contrato até o final de 2021 com o nosso clube. E certamente, se o Vasco permanecer na primeira divisão, eu acredito que realmente ele vai permanecer no Vasco. Se cair, eu tenho seríssimas dúvidas se o argentino Germancano vai permanecer no Vasco, porque é um jogador muito visado, cara. O cara faz gol todo jogo. Até a FIFA já se rendeu ao jogador e com certeza ele vai ser aí muito sondado por outros clubes, desejados, cobiçados por outros times aí, principalmente aqui do Brasil. Internacional, inclusive, já teria mostrado interesse nele alguns meses atrás. Com certeza, se o Vasco cai, o Internacional seria o primeiro da fila a querer contratar o Germancano, já que já demonstrou interesse aí num passado recente. Tomara que o Vasco lute para ficar na primeira divisão e consiga, né? E com os gols do artilheiro Germancano, porque realmente ele é um dos ídolos já do torcedor vascaíno. Não dá pro Vasco ficar sem o Germancano e com certeza, velho, se ele sair do Vasco, o Vasco arrebentado na segunda divisão, vai ficar bem difícil a nossa situação no ano que vem se o Vasco cair. Com certeza os números do Cano aí são os números absurdos, né, pessoal? Jogador em 41 partidas que o Vasco realizou nesse ano, conseguiu fazer 21 gols, cara. Dos 41 gols que o Vasco fez, ele fez 21 gols, salvando aí o Vasco com certeza de estar muito mais tempo na zona do rebaixamento e com certeza afundado na lanterna, porque os gols do Germancano foram muito importantes, principalmente no Campeonato Brasileiro. Ele também ajudou o Vasco fazendo gol no jogo da Copa Sul-Americana contra o Defensa
Justiça e Justiça, um gol muito importante, só que o Vasco jogou muito mal no jogo de volta, e principalmente sem ele, e acabou sendo eliminado dentro de São Januário, né? Foi bem complicada aquela situação, porque o Vasco jogou a vida lá na Argentina e dentro de casa entregou o ouro pro adversário, né? O Vasco acabou perdendo ali uma chance de ouro de tentar se classificar aí para as quartas de finais da Copa Sul-Americana, enfrentar o Bahia, quem sabe até mesmo avançar para as semifinais, que seria muito bom. Infelizmente, o Vasco não conseguiu, mas o Cano segue aí, torcemos para que ele balance muita rede ainda com a camisa do Vascão nessa temporada. O Vasco vai ter muitos jogos pela frente, e se o Cano não jogar, meu amigo, vai entrar o Ribamar, infelizmente, já que o Ribamar tem um contrato vencendo até dezembro. Se o Cano não jogar, infelizmente o Ribamar vai entrar aí novamente como titular e perder aquele caminhão de gols que a gente já está acostumado a ver, né? Infelizmente é o elenco que foi montado pelo seu Alexandre Campelo. Torcendo bastante pro Cano não se contundir, muito menos voltar aí a pegar o Covid-19, ficar tranquilão aí fazendo gol com todo o jogo, porque ele salva o Vasco, né? A gente viu no último jogo contra o Fluminense o arraso que foi, né? O Vasco perdendo no último minuto, ele foi lá e fez o gol do empatezinho do Vasco, salvando a pátria e também o emprego do seu Ricardo Sapinto, porque eu acredito que se o Vasco tivesse perdido ali, ele teria sido demitido, que na minha opinião não fazia sentido nenhum manter um treinador derrotado em clássico, e principalmente na sequência que o Ricardo Sapinto vem tendo, e o Germancano obviamente salvou ele aí. Deixe nos comentários o que você acha. Se o Vasco for rebaixado, você acredita que o Cano vai permanecer, como vem dizendo aí o seu empresário, né? Como ele tem contrato até 2021. Tomara que o Vasco não caia e permaneça na primeira divisão, com os gols do Cano aí salvando o Vasco do rebaixamento, e se Deus quiser, ano que vem, com um time melhor, ele seja um grande artilheiro aí do futebol, não só brasileiro, mas do futebol sul-americano, fazendo aí pelo menos 100 gols, porque o Vasco, se ficar na primeira divisão e o Leva esse ano for presidente, eu espero que tenha um time decente para disputar aí a competição nacional e também, e quem sabe, uma vaguinha na Sul-Americana, se esse time aí conseguir um milagre de Deus de classificar esse ano. Para fechar, vamos falar aí do goleiro Martin Silva, né? Devido à boa atuação dele no jogo contra o Palmeiras, no confronto contra o Palmeiras na Copa Libertadores, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, o jogador despertou aí muito interesse dos torcedores do Vasco, que querem ver o goleiro de volta aí à colina, né? A situação é o seguinte, né? O Martim Benítez tem contrato lá com o Libertad, é um ídolo do Vasco, sim, claro, teve boas passagens pelo Vasco desde 2014, quando ele foi contratado para suprir a ausência de goleiros no time do Vasco, porque o Vasco tinha péssimos goleiros, né? Michel Alves, entre outros goleiros, Alessandro, Diogo Silva. Era um terror os goleiros do Vasco. O Martin Silva chegou para salvar a pátria do Vasco, e desde então ficou aí como titular da nossa equipe até 2018, e em 2019, no início de 2019, ele deu adeus ao Vasco. E após ver aí a atuação dele no jogo contra o Palmeiras, principalmente no último jogo de volta lá em São Paulo, viu que o goleiro é extremamente fabuloso, né, cara? Defende demais. Gostaria muito de ver o Martin Silva como goleiro do Vasco pro ano que vem. Seria uma baita contratação, e fica aí uma dica, né, pro Leva esse ano, caso ele seja presidente, e também talvez o Jorge Salgado, se for ele eleito presidente, contrate aí o Martin Silva, porque você vai ganhar todos os créditos aí com o torcedor vascaíno, porque com certeza o torcedor é apaixonado no goleiro Martin Silva. Fato é que não existe nenhum tipo de negociação, e se você vê aí que o Martin Silva tá voltando, que o Martin Silva vai vir pro Vasco, não acredita, porque é fake news, somente aí especulações do torcedor do Vasco, e com certeza o torcedor nunca vai esquecer esse goleiro aí, porque realmente ele salvou muito o Vasco alguns anos aí atrás. E deixe nos comentários se você é a favor de uma possível volta aí do Martin Silva, baita goleiro, que na minha opinião seria um baita reforço caso viesse aí pro Vasco novamente. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, e ativa aqui o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Tamo junto, forte abraço e é nóis!